Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal do YouTube do Instituto Legos. Eu sou Roseli Gimenez e apresento para vocês o Cultura em Foco. Desta vez, não é? E mais de uma vez, nós estamos com um material diante de uma minissérie que tem feito as pessoas perderem o sono, crianças ficarem agitadas, a educação se movimentando e a escola preocupada. Eu estou aqui falando da minissérie Round Six, ou Round 6 é o nome com o qual ela se apresenta no Brasil. Muito se tem discutido a respeito da violência contida na minissérie, e é exatamente por isso o nosso intuito com este vídeo, para desmistificar algumas coisas e deixar claro que, evidente, não compactuamos com a violência, mas às vezes é preciso ver além do que as cenas aparentemente nos mostram. Por isso que sempre uma análise nos ajuda, né, a refletir sobre qualquer obra. E aqui no caso, eu espero que a reflexão seja interessante para vocês. Eu gravo este vídeo em meados de outubro. Essa minissérie está praticamente há um mês no ar e tem gerado, de fato, polêmica. Então, talvez, quando o vídeo chegue aí a alguns de vocês, a polêmica já esteja desfeita. Se não, eu recomendo que assistam, mas que assistam a todos os episódios, porque muitas vezes em cenas iniciais, a ideia que se tem não é a melhor. Assim como somente ouvir o que as pessoas estão dizendo pode deixar a desejar. Fake news aparecem também em relação a séries, minisséries, a filmes, a obras. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e vamos trabalhar um pouquinho justamente essa minissérie. Bem, recomendando sempre que se inscrevam no canal, que participem acompanhando todas as nossas promoções de posts, né? Não só aqui no canal do YouTube, mas também no Instagram e no Facebook. Bem, então, nós temos esse teatro, digamos assim, de minissérie, que é Round 6, ou O Jogo da Lula. Vocês veem na imagem o título que, em língua inglesa e em vários países, recebe essa minissérie, o Squid Game. O nome é uma resposta bastante precisa também ao título original, que é O Gingeu Gen. Bem, essa minissérie ela tem uma direção e roteiro do Dong-Hyun Hyang, que é da Coreia do Sul. Ela estreou, como eu já disse para vocês, em 2021 e, no momento, encontra-se disponível na Netflix. Bem, já que o título original no coreano e em muitos países, né, na língua inglesa, como O Jogo da Lula, é preciso mais ou menos entender o que seria o Jogo da Lula. A imagem traz aí o que é esse jogo, num desenho que envolve triângulos, círculos e quadrados.
Para os coreanos, notadamente na Coreia, não é? A Coreia do Sul, nós temos esse jogo como uma brincadeira infantil. E um jogo, como todo jogo infantil, esse jogo da Lula, ele é composto por regras muito simples. Basicamente, duas equipes jogam, uma na ofensiva, outra na defensiva. Uma equipe, portanto, ataca, a outra defende para evitar que o adversário chegue ao destino final. Evidente que no meio do caminho ele não pode pisar nas linhas, né? Vão entrando aí algumas outras regras. Então, partindo de um ponto, o jogador deve atingir o outro ponto e, se ele conseguir, ele será vencedor. Cabe ao adversário, na medida do possível, interromper essa jornada. Para vocês terem uma ideia, não é, aqui entre nós é bastante conhecido o jogo da amarelinha. Normalmente, ou pelo menos na minha infância, jogávamos dessa maneira. A gente riscava no chão um desenho semelhante ao que vocês veem na imagem e, para jogar, a gente usava pedrinhas, bolinhas ou até cascas de banana, porque à medida que você joga a pedra ou a casca ou qualquer objeto, ele vai cair em uma das numerações colocadas nos quadrados, né? Isso aqui é uma imagem alegórica, normalmente isto vai de 1 a 10 e não de 1 a 7, como está aqui na imagem. O importante é que você vai sair de um ponto zero e ganha quem chegar ao céu. Normalmente também várias pessoas podem jogar, não é? E a ideia é que esse percurso deve ser tirado pela sorte de quem começa o jogo e, à medida que você vai percorrendo essa numeração, você tem que fazer isso em um único pé, evitando também o desequilíbrio, cair fora do quadrado, entre outras coisas. Bem, quando você chega ao céu, essa é a recompensa, você é o vencedor. É muito parecido com o jogo da Lula coreano nesse sentido, né? Uma brincadeira que eu acredito as crianças ainda façam com frequência. Ficou também bastante famoso o jogo da amarelinha, ou rayuela, não é? No equivalente em língua espanhola de uma obra do Júlio Cortázar, um autor argentino, não é? Ele trabalhou muito com propostas do experimentalismo na literatura e promovendo uma série de inúmeras possibilidades da leitura de uma obra. Então, imaginem aqui a imagem, que é uma das possibilidades de capa desse livro do Cortázar, tem exatamente o jogo da amarelinha, ou o que poderia ser chamado também como o jogo do mundo, já que há uma alegoria entre o jogo e as perseguições que fazemos na vida. Cortázar chama a atenção no livro principalmente para a estrutura dessa obra. Significa que, no mínimo, segundo ele, o livro é composto de muitos livros, mas principalmente de 2 livros, o que nos faz lembrar não só no jogo da amarelinha, mas também no jogo da Lula, em que há, no mínimo, aqueles que ofendem e aqueles que defendem, né? Uns querendo atingir um objetivo e outros querendo atrapalhar que esse objetivo seja conseguido. Bem, uma outra coisa interessante é que Round 6 trabalha com essa questão dos jogos
que é uma característica de brincadeiras infantis, como vocês viram até agora. O próprio jogo da Lula, que é conhecido por vários dos participantes, não é? Assim como o jogo da amarelinha, assim como eu poderia dizer para vocês, é muito conhecido para todos, né? Os jogos de quebra-cabeça ou jigsaw, né? Então, se alguns de vocês lembram, né, do filme Jogos Mortais, vai lembrar também que este personagem que aqui aparece, assustador, ele é um jigsaw, ou seja, ele é uma espécie de Lego, uma menção aí a Instituto Legos também, que tem como brincadeira parte do seu encantamento, né? Mas tanto esse jigsaw é um quebra-cabeça e está presente numa história bastante assim, de terror, mas que todo mundo gosta muito de ver, que são os Jogos Mortais, como também está presente, vocês podem observar na outra imagem, em jogos de aprendizagem. Portanto, esses quebra-cabeças, né, eles aparecem como montagens para favorecer uma aprendizagem e também favorecer jogo. O que vale dizer que a brincadeira ela está presente e é por isso que ela chama a atenção de muitas crianças para os jogos, os de aprendizagem, mas também os jogos presentes em algumas narrativas de horror, de terror e de suspense, como é o caso de Round 6. Aliás, muitos pais, educadores, psicólogos têm se mostrado preocupados. E, embora a minissérie esteja com idade mínima de 16 anos, sabemos que muitas crianças bem menores têm assistido, assim como assistem a Jogos Mortais e a outros filmes, desenhos e jogam videogames em que esta questão dos jogos, não só de aprendizagem, mas da violência, estão presentes. Então, o importante é que nós saibamos explicar de que é que eles tratam, porque proibir não me parece o melhor caminho, não é? Bem, existem algumas imagens, né, ou ícones, ou imagens que são icônicas em Round 6. A maioria já percebeu aqui à mão na imagem um cartão, que é o cartão de identificação da busca de jogadores. Atrás do cartão há um telefone. Muita controvérsia, porque, a princípio, o número mostrado nesse cartão, de fato, era um número existente na Coreia, o que causou, além de vários outros, dissabores para o dono desse telefone. Mas as imagens aqui mostradas, não é um círculo, um triângulo e um quadrado. Há várias interpretações que a gente poderia fazer. A mais simples é dada pelo próprio filme. Por quê? De acordo com a linguagem coreana, o primeiro, que é o círculo, corresponde à letra o triângulo corresponde à letra J e o quadrado à letra M. Bem, o resultado dessas três letras é exatamente jogo da Lula em coreano, ou Ojinjo-gen, se eu estou, obviamente, pronunciando de forma correta. Portanto, o convite para quem é coreano e quem está na Coreia e entende a língua, já sabe que nesse cartão o que está ali inscrito é jogo da Lula. Então, isso, a princípio, é um convite para uma brincadeira, para jogar
algo muito conhecido daquela cultura. Bem, por um outro lado, estes mesmos ícones estão presentes no mundo dos videogames. Então, aqui a imagem mostra um controle remoto, não é? Em que quadrado, triângulo e círculo aparecem com e ao lado de um X. Segundo o criador, né, Teiju Goto, da própria Sony, ele disse que essa sequência de botões, né, triângulo, círculo, X, quadrado, tem, obviamente, significado e cores. Qualquer pessoa que já jogou ou que usa este controle sabe que eles funcionam de maneira a comandar o jogo. Então, vejam que continuamos falando de jogo. Para o criador, segundo a menção dele, ele criou o quadrado cor-de-rosa com a significância de papel, mas no caso aqui ele tem um papel de menu, são as escolhas que fazemos. O triângulo ao alto, ele é verde, ele é a cabeça, portanto, ele é o comando, ele é o ponto de vista do jogador no jogo. E o círculo, assim como o X, eles correspondem ao vermelho e ao azul, e também tem uma correspondência ao sim e ao não. Num certo momento, logo que o jogo em round 6 começa, existe a possibilidade de paralisar ou continuar o jogo. Então, estes dois ícones aparecem. E, de qualquer maneira, num primeiro momento, o jogo é interrompido. Quando os partícipes retornam, eles resolvem ir até o final com o jogo. Bom, uma pergunta que tem levado muita questão é por que no Brasil a tradução virou round 6, que nem é uma palavra exatamente da língua portuguesa. Bom, há várias explicações. Quando a gente assiste a minissérie, ao menos a primeira temporada, que é a que está disponível agora, como eu digo, em outubro de 2021, há 6 jogos ou 6 etapas. Então, o nome refere-se ao número de jogadas presentes na minissérie. Aqui na imagem, vocês veem os jogadores, todos eles vestidos de verde, não é? Acima estão os soldados, ou aqueles que comandam, de uma certa maneira, o ritmo do jogo, não é? Então, para comentar um pouco mais sobre a questão do título, nós sabemos, a tradução é sempre uma traição, e às vezes há em jogo muitas coisas para além do que podemos imaginar. O fato é que, como eu já apontei, o jogo é reconhecido como Squid Game, que em inglês seria o jogo da Lula. E vejam que, em espanhol, assim como em francês, a tradução se manteve muito próxima, né? O jogo de calamar, ou Le Jeu de Calmar, que é o título em francês. De qualquer maneira, para quem não sabe, calamar é esse molusco, que no caso seria Lula. Dizem as más e as boas línguas que aqui no Brasil, neste momento, optou-se por não usar a palavra Lula. Seja como seja, o que disseram, ao menos aqueles a quem nós sempre nos reportamos, no caso aí da Netflix, eles dizem que Round 6
é por conta deste universo gamer e da maneira como cada etapa no jogo é conhecida. Polêmica à parte, ficamos assim por enquanto. Bem, quais são os jogos que aparecem em Round 6? Bom, o jogo fundamental, que dá nome à minissérie, é o jogo da Lula, que poderia se compararmos, né, a um livro de contos em que um conto dá nome ao livro e a vários outros. Aqui é a mesma coisa. Um jogo deu nome à minissérie, mas vários outros são trabalhados. Interessante que todos os jogos que aparecem nessa minissérie são ou têm uma equivalência para nós aqui no Brasil. Então, o primeiro jogo em que uma boneca, como um robô, está vigiando os jogadores, né? Esse jogo é conhecido como Batatinha Frita 1, 2, 3. Seria a mesma coisa que, para nós, é o jogo de fique como está, ou pare, ou estátua. A gente está cantando uma música, parou, todo mundo para. Se não para, é penalizado. Você sai, perde o jogo. Vão diminuindo as expectativas de quem permanece no jogo e de quem perde o jogo. A segunda etapa, ou segundo jogo, chama-se Colmeia de Açúcar. Tem vários daqueles ícones que nós já mostramos, o círculo, o quadrado, mas tem também o guarda-chuva. E nós conhecemos também como um biscoito da sorte, não é? E realmente pode dar sorte ao encontrá-lo ou muito azar. Então, há várias estratégias que aqueles participantes usam. Por quê? A brincadeira, entre aspas, é tentar tirar a volta do biscoito e ficar apenas com o desenho. Portanto, só com o guarda-chuva, só com o círculo. Não preciso nem dizer que alguns são mais difíceis, como o caso do guarda-chuva. Por quê? Se você quebrar o biscoito, você perde, é eliminado, sai do jogo. No caso de Round 6, todos os eliminados são eliminados no sentido literal da palavra, são mortos. Por outro lado, a gente pode pensar nesta morte, a morte no jogo, metaforicamente falando. Um personagem, que é o nosso personagem central na minissérie, usa uma estratégia, né? Ele vai lambendo toda a volta do biscoito de modo a amolecer a massa e ficar apenas com o desenho, já que ele pegou o guarda-chuva e que tem traços extremamente difíceis. Bom, claro que na minissérie, à medida que os jogos vão acontecendo, vão diminuindo o número de jogadores. E como o jogo tem como resultado um ganho financeiro, à medida que mais pessoas saem do jogo, mais dinheiro é acumulado. O que leva, inclusive, a cada vez que eles vão dormir, a uma preocupação, porque uns já querem eliminar outros, mesmo sem jogo, na tentativa de menos pessoas jogando, mais dinheiro para cada uma delas. Então, o terceiro jogo é o Cabo de Guerra, que é aquele jogo que envolve uma corda, uma equipe fica à direita, outra à esquerda, e vão tentar usar a força para puxar a corda. Quem conseguir com mais força vai derrubar a equipe adversária. Na minissérie é violento porque a equipe que vai caindo, literalmente cai num vão
que leva automaticamente à sua destruição. Há várias técnicas, não é? Quem já brincou sabe, uma delas é colocada na minissérie, que você joga o corpo para trás com a força, ou então você ameaça ir para frente, a equipe adversária se precipita, quando você volta a puxar, a equipe adversária cai. Bem, terceira etapa, e muita gente já foi eliminada do jogo na minissérie. A quarta etapa, de bolas de gude. Muito comum também, não é? A gente usa como brincadeira. Tem até um resta um, que é um tipo de brincadeira em que ganha quem tiver, no caso aqui, o maior número de bolas de gude na brincadeira de par ou ímpar. Se você ganha, você pega as bolinhas apostadas pelo adversário. Na minissérie, também os adversários das duplas que vão perdendo vão sendo eliminados sucessivamente. E uma brincadeira, que essa já é mais incomum, que é chamada de ponte de cristal, mas tem aí uma grande metáfora, não é? O que eu vejo e o que eu não vejo. Embora eu tenha à minha frente uma ponte transparente, ela é enganosa, porque se eu pisar num vidro ali no caminho da ponte e esse vidro não é temperado, o meu peso vai fazer com que eu caia e caia fora do jogo. Assim, na equipe pode haver especialistas, como no caso da minissérie, de alguém que conhece, porque trabalha com, ou trabalhou muito tempo com vidros e consegue reconhecer aqueles seguros dos inseguros. De qualquer forma, é uma travessia em que o escondido e o dado a ver estão em jogo. E, finalmente, o último jogo é o que dá título ao original. Restam, e aqui não há como, eu tenho que dar spoiler, não é? Vou tentar falar pouco, mas restam 2 únicos jogadores na última etapa, e eles vão jogar, finalmente, o jogo da Lula. O detalhe é que esses 2 finalistas são amigos de infância e que viveram no mesmo bairro e que brincavam, quando crianças, jogando o jogo da Lula. Portanto, eles têm ambos experiências nesse jogo. Seria como para nós o último jogo é o jogo da amarelinha. Há um jogo também que, na verdade, não faz parte das etapas, mas é o primeiro jogo que aparece. Por quê? Junto com aquele cartão, que tem aqueles ícones e um telefone para convencer jogadores a entrarem no jogo, há uma brincadeira que são estes déjà-vu, acho que é assim que fala, que a gente pode chamar de dobraduras, como vocês veem aqui na imagem. Como funciona esse jogo na minissérie? Joga-se a dobradura sobre uma outra que está ao chão, aquela que está ao chão deve desvirar ou virar para o lado oposto. Se isso acontece, você ganha, se isso não acontece, você perde. É dificílimo. Para nós, é uma brincadeira bem parecida, seria aquela do bafo, que a gente bate a mão, por exemplo, numa figurinha, e ela, com esse bater, ela tem que virar do verso para o anverso ou vice-versa, né? De maneira que os perdedores, neste caso, não ganham nada, mas aqueles que conseguem ganham a ideia de que,
se entrarem para o jogo, ganharão muito, mas muito dinheiro mesmo, né? Uma espécie de quem quer ser milionário mais atualizada. Bem, é difícil sempre a gente usar a palavra violência, mas eu também não acho que ela esteja muito separada do termo jogo. Em que sentido? Se no jogo sempre alguém ganha e alguém perde, há no mínimo aí uma violência para o perdedor, que normalmente não vê isso com bons olhos, não é? Mas trata-se de algo que acontece. Num jogo, normalmente não há empate, né? Há sempre a possibilidade de perder ou de ganhar. Há, inclusive, aqueles viciados em jogos, porque ao ganhar, não é, e se contentar com o ganho, eles fazem o contrário, vão jogar cada vez mais para ganhar cada vez mais e, obviamente, ganhar cada vez mais. E sempre é impossível. Isso leva a uma violência econômica, porque essas pessoas acabam perdendo muito dinheiro, dignidade, família, torna-se um vício, portanto, algo preocupante. Bem, em relação a jogos, principalmente no caso dos videogames, há uma reflexão. Veja bem, é jogo, o jogo é algo do imaginário, não é? Ninguém está falando aqui de algo real, mas de algo que é imaginário e que lida com vários símbolos e, se é imaginário, com vários ícones, com várias regras. Bom, dizem os jogadores que a morte sempre foi uma mecânica presente, por exemplo, nos games. Que tipo de morte? A exoneração. Sair, morrer, perder. Não é? Seja porque isso leva a vidas extras, pelas telas de game over ou pelos inimigos derrotados. Quando você está jogando, você vai atirando quase sempre e vai matando os seus adversários para atingir um objetivo. Você passa por vários graus, não é? Portanto, por várias etapas, para atingir algo. Essas fases vão ficando cada vez mais difíceis e, às vezes, os jogos levam muito, muito tempo. Quando você os domina, sai um outro e tudo começa. Né? Mas, dizem os jogadores, raramente sentimos alguma coisa com isso, quer dizer, com a morte. Né? Os personagens simplesmente desaparecem do cenário ou dão respawn e tudo começa de novo. Agora, né? Contemporaneamente falando, a morte deixa de ser uma mecânica para se tornar um tema central da narrativa. Então, alguém vai morrer no jogo. Quando a gente ouve, inclusive, crianças jogando, eles vão dizendo, você vai morrer, eu vou te matar. Quer dizer, essa violência verbal, ela existe, ela está dentro do jogo. Não significa que, de fato, vamos matar alguém. Assim como não significa que, pelo simples fato de eu assistir ao Superman, eu vá sair voando pelas janelas. Alguns fazem, não é? Mas não significa que isto faça parte do mundo real. As crianças sabem que estão jogando, né? No caso de Round 6, a violência não é a morte dos participantes, embora eles morram. E talvez isto é que provoque esta ideia de violência, porque os partícipes são mortos com um tiro quase sempre na cabeça e
Há sangue em abundância. Bem, qualquer um que já tenha assistido alguns filmes, né, já deve ter percebido que quase sempre o sangue jorra. Inclusive em filmes considerados de uma excelência, como o caso do Tarantino, entre outros, o sangue está ali para mostrar, de uma certa maneira, metaforicamente, esta cor violenta. Mas isto talvez cause aí, principalmente no primeiro episódio, um certo impacto. Mas, repito, é um jogo, é uma minissérie, são imagens, não é? Não significa, como muitos pais e educadores têm colocado, bem, que as crianças vão jogar isto na escola ou nas ruas e vão literalmente matar e morrer. Elas vão fazer isso, mas de uma maneira imaginária, não é? Elas estão brincando. Alguns serão eliminados, outros vencerão o jogo, como em qualquer jogo. Cuidado, porque às vezes a gente vai exacerbar a violência em lugares em que ela não existe, embora, se o filme tem um limite de idade, ele deveria ser respeitado. Cabe à família trabalhar essa questão com seus filhos, não é? Bom, como eu disse, não é? A morte, ela não é o principal, embora pareça que as pessoas só estão vendo isso na minissérie. Mas o que causa espanto e estrago é a insignificância social. Esta é a grande questão. É a mesma insignificância que vocês, se não viram, vão ver aí no filme Venom, Tempo de Carnificina. Vejam o título. Então, a Marvel trabalha com isso, e em Venom é bem isso. Recolhem-se pessoas insignificantes, mendigos, não é? Pessoas sem família, e serão eles os trancafiados num laboratório para experiências. Também há um documentário na Netflix que deve ser apreciado, Coded Bias, que é exatamente isso, não é? Onde é que normalmente são feitas experiências de reconhecimento facial, de vigilância, entre as pessoas de insignificância social, não é? Acabam sendo cobaias, para fazer um trocadilho aqui com bias, que é preconceito nesse sentido. Bem, de que trata, então, a minissérie? De uma violência, sim, mas de uma violência que é social. É preciso, muitas vezes, escancarar essa violência para que a gente possa enxergá-la, senão a gente não vê a violência. Eu cito aqui 2 outros filmes em que acontece algo bem parecido e ninguém falou nada sobre eles, né? Sobrevivendo ao Jogo, olhem só, há um filme de 1995. E o que ele mostra? Uma caçada organizada para satisfazer pessoas que estão entediadas, pessoas com muito poder, com muito dinheiro. Qual é a caçada? Não estão caçando animais selvagens, o que é um horror, nem pássaros. Não, eles estão caçando pessoas. Quem são essas pessoas? Pessoas cujos, né, laços sociais estão desenraizados, abandonados. Ninguém vai dar pela falta deles, então são os alvos da caçada. Num bem recente, no filme nacional, né, Bacurau, nós temos isso de uma forma explícita, embora também visto como uma metáfora. Ora, uma cidade desaparece do mapa e entre aquilo que é contemporâneo dos drones e aquela cidade quase
digamos assim, medieval, aparecem coisas estranhas. Os drones começam a circular e, de repente, as pessoas começam a ser caçadas e mortas. Ninguém vai dar falta delas, porque nem a cidade está no mapa. Tudo conflui para que essas pessoas desapareçam para uma boa diversão de poderosos. E aí sim há uma metáfora também, não é? Para que estranhos ou estrangeiros se valham de países, não é, em situação de miséria, sejam assim atingidos. Então, vejam, dei exemplo, acima é uma cena de Bacurau, abaixo o cartaz de Sobrevivendo ao Jogo, não é? E se vocês reverem esses filmes, verão muita coincidência com esta minissérie. Portanto, o que está em jogo é a dicotomia social, não é? Como sempre, os muito poderosos e aqueles com poder zero ou nenhum. Eles são párias da sociedade, são peças de um jogo manipulado por quem pode. É isso que move a minissérie. Bem, quem são os párias dessa ou nessa minissérie? Vejam só, eles conseguem convencer 456 pessoas para a participação. Todas essas pessoas são párias sociais. O jogador 456, cuja imagem está em tela, é um apostador, um cara que é dependente da mãe e abusa dela, pega dinheiro dela. É aquele cara que a gente diria, nossa, merece morrer, não é? Muita gente diria isso. Ele é pai de uma menina, ele pouco vê a criança. Bom, ele é um devedor, porque ele também é um jogador, e ele está devendo e correndo risco de morte se não pagar a dívida. Um outro jogador, o 218, que é o amigo de infância do 456, é quase um oposto do 456, ele foi para a universidade, muito estudioso, tem uma boa condição financeira, no entanto, ele vai perder tudo por conta de um uso indevido do capital da empresa. A perda leva, inclusive, ele a hipotecar a casa e a loja da própria mãe. E aí, ele que não era, se torna um pária social. A jogadora 67, não estou lendo os nomes, gente, porque com certeza vou falar tudo errado. Bem, essa jogadora, ela bate carteira, né? Ela fica nas ruas roubando as pessoas, rouba, inclusive, dinheiro de alguns dos personagens que estão junto com ela ali, jogando esse jogo. Obviamente que nós não estamos defendendo aqui que as pessoas sejam exploradoras, jogadoras, que hipotequem a casa de seus pais, ou, como no caso desta jogadora, que ela bata a carteira. Mas, na tentativa de trazer a mãe da China para a Coreia, ela acaba perdendo tudo. Desculpem, né? Aí é a Coreia do Sul, não a Coreia do Norte. E, ao perder tudo, o irmão dela menor acaba ficando num orfanato. Então, ela também precisa de dinheiro para recuperar o irmão e para conseguir algo no momento em que o século XXI, bem 2021, com pandemia e tudo mais, tornou a vida de muita gente difícil. Uma outra questão, não é? Porque acabam aparecendo estereótipos de todo tipo entre esses jogadores ou párias sociais.
Um deles é um paquistanês, e dentro dele a gente vai ver a revelação do preconceito. Afinal de contas, se nem coreano ele é, bom, ele pode morrer. Ele está lá ocupando o lugar de um coreano que precisa de trabalho, e, bem, ele também só estava tentando uma vida melhor, vai trabalhar numa empresa, nessa empresa ele perde parte dos dedos e reclama, mas é vítima da injustiça, do preconceito e, bom, precisa fazer algo, ele tem mulher e uma criança pequena. Vejam bem, eu dei alguns exemplos, mas são 456 pessoas, cada uma delas com semelhanças sociais às aqui mostradas. Bem, eu falei que são 456, mas poderiam ser 455. E aqui sim vai um pequeno spoiler, porque vocês veem na imagem dois jogadores, o número 1, que fez aí uma troca de camisa com o 456, então eles correspondem ao primeiro e ao último jogador desse jogo. E entre eles são 400 e tantas exclusões sociais, né? Então, isso que é importante, numa desigualdade social, econômica, de raça, de gênero, todas as desigualdades estão ali retratadas entre esses jogadores. Então, você tem o jogador número 1, um excêntrico que tem um tumor, está à beira da morte, mas acaba se tornando também um pária social, porque ele é o mais hipócrita de todos esses jogadores. E, na verdade, o que é pária, que é o 456, vai se revelar um grande ser humano. Ele que será o vencedor do jogo. E, desde a entrada, o 456, ele desenvolve uma empatia por esse jogador número 1, colocando-o em sua equipe, apoiando-o, evitando que ele sofra o preconceito por conta da idade. E vejam como as aparências, como naquele jogo da ponte de vidro, como as aparências enganam. Então, da empatia, o 456 vai desenvolver pelo número 1 o avesso, um ódio profundo. Bem, para além, não é, destas questões todas do jogo, dos párias, da desigualdade, da violência, esta minissérie não seria apenas importante por conta disso, mas é também importante porque esteticamente tem uma direção muito, muito bem feita, cenários espetaculares, como o que aparece aqui na tela, que realmente recuperam imagens de jogo, de peças, né? Aquele de montagem, de quebra-cabeça ou de Lego. Olha aí, Instituto Legos dentro da minissérie nesse sentido. Então, a gente tem, como vocês estão vendo aí, imagens que vão quase sempre brincar com as cores daqueles ícones que correspondem às letras que formam o jogo da Lula, mas que também correspondem aos ícones, que estão no controle remoto do videogame. O que chama a atenção de cara é que, logo no primeiro episódio,
a gente ouve Frank Sinatra e valsas de Strauss, exatamente como está em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mas, em várias das imagens, vocês vão se lembrar, por exemplo, de Matrix, não é? Por conta desta questão da tecnologia, de vigiar, de ser vigiado. Não é? Há também um componente muito forte do filme De Olhos Bem Fechados em relação àquele baile de máscaras em que é justamente por conta de máscaras que essas pessoas, por trás delas, cometem barbaridades. Não é? E eu acho que muita gente sabe que muitas das músicas coreanas fazem sucesso estrondoso entre os adolescentes. E muitas produções musicais nessa minissérie são coreanas e muito, muito bem feitas. Plasticamente falando, então, aquele rosa quadrado ao lado do verde triângulo, né, acaba formando um espetáculo de cores e de imagens que realmente nos lembra brinquedo, não é? Brinquedo para montar, para brincar. Há também o contraste entre a roupa verde dos jogadores, que são uniformes quase como aqueles das Olimpíadas, né? Que estão em contraste com aquele macacão rosa, e é engraçado, é rosa, né? Mas é dos adversários, daqueles que são soldados e que, portanto, controlam os jogadores. Uma outra imagem que é bastante forte são os caixões em que os corpos são colocados quando eliminados. Todos eles sempre vêm com um laço cor-de-rosa, numa imagem plástica assustadora, né? E, bem, todos os jogadores são incinerados após a morte, para que não haja vestígio deles, né? Até porque também, como eu disse, são párias, ninguém daria pela conta, pela falta deles, e, dito pela voz de muitos dos jogadores, aqui, neste jogo, a violência é praticamente a mesma de lá de fora, aquela do mundo real, o que é triste de imaginar. Bem, eu citei as máscaras, vocês têm aqui 3 exemplos, né? Acima, como eu falei, que lembra o filme De Olhos Bem Fechados, né? Em que as pessoas se reúnem e práticas e orgias são feitas colocando principalmente jovens mulheres, mas jovens rapazes também em situação de completa iniquidade, né? No caso aqui, esses VIPs mascarados assistem aos jogos, ficam embevecidos, né? Como eu disse, pessoas entediadas que não têm o que fazer, muito dinheiro de que dispor, e usam o jogo nesse sentido, né? São os grandes, na verdade, mascarados e se escondem, né, pelas máscaras. Abaixo, a imagem do chefe dos soldados, digamos assim, mas que também é manipulado pelo dinheiro desses poderosos, não é? Que fazem a manutenção do jogo, e a máscara dos soldados, que tem aquele quadrado, portanto, daqueles que também manipulados são usados. Um detalhe a comentar é que, se os jogadores, na calada da noite, mesmo sem jogo rolando, procuram matar aos outros para que haja menos pessoas no jogo e mais dinheiro em jogo,
Também esses soldados se valem de alguns dos eliminados para deles retirar órgãos numa clara referência a isto que tem sido e discutido como o tráfico de órgãos humanos, não é? Há outros filmes que também abordaram essa questão, bem a colocar o que valem os seres humanos. Eu acho que essa é a questão que a minissérie deixa. Nós estamos num jogo, não é? Perder ou ganhar, violentar-se e ter zero valor. Eu acho que a gente precisa pensar sobre essas coisas antes de julgar se devemos ou não proibir, se devemos ou não assistir à minissérie. É preciso explicar os conteúdos das coisas. Bem, eu termino agradecendo e deixando uma das cenas, não é, em que é um grande ginásio, mas é também o lugar em que dormem estes atletas da competição pela vida, todos eles não querendo sair do jogo, porque a vida que os espera, se eles não tiverem como pagar suas dívidas, será, de qualquer maneira, a eliminação do jogo social. Então, recomendo a página do Instituto Legos, a minha página de site, para vocês acompanharem muitas coisas. E, mais uma vez, se gostaram, deixem aí um like, uma recomendação, deixem também ideias de próximas aventuras e inscrevam-se no canal. Eu fico por aqui. Até a próxima!